Bom dia, pessoal do YouTube, como vocês estão? Sejam todos bem-vindos nessa manhã de sábado. Eu estou muito feliz de poder estar aqui compartilhando com vocês mais algumas informações que eu sou apaixonada. Bom, eu sou Luciana Hino, eu sempre brinco, sempre indo, nunca voltando. E eu sou bióloga, professora de inglês e networker, em parceria com Forever Living, e muito feliz. E hoje eu quero dar as boas-vindas para os reis e as rainhas e os reis que estão aqui me assistindo hoje. Deixa aqui para mim no YouTube, da onde você está me assistindo, que depois eu vou te mandar um carinho pelo Instagram, tá bom? Então, o tema de hoje é nutrição da realeza. Olha só, eu preparei essa apresentação com muito carinho para que vocês tenham informações super válidas para o seu dia a dia, tá bom? Eu preparei algumas telas aqui para vocês e vamos dar sequência aqui. Deixa eu ver aqui. Bom, então a primeira pergunta que eu tenho para te fazer: como ter nutrição da realeza? Porque nos dias de hoje, como que está a nossa nutrição? Como que está a alimentação da população em geral, né? Com esse momento que nós estamos vivendo, as pessoas estão cada vez mais desenvolvendo quadros de ansiedade, buscando por comidas rápidas, né? Os fast foods. E, como eu digo, muito saboroso, muito delicioso, porém, valor nutritivo bem reduzido, né? Então, para ter a nutrição da realeza, nós precisamos ter o quê? Consciência do que nós colocamos para dentro, tá? A nutrição, ela não é só a nutrição que nós nos alimentamos. A nutrição é tudo aquilo que nós utilizamos para seguir o dia a dia, ou seja, nutrição mental, nutrição alimentar, tudo isso é nutrir, né? Então, nós precisamos nos nutrir de coisas boas, de informações boas, de alimentos bons, de nutrientes bons, né? Então, como que teremos uma nutrição desta maneira? E eu trouxe hoje um tema muito específico, é algo assim que é apaixonante. Cada informação que eu colocava aqui, eu falava, meu Deus do céu, as pessoas precisam entender isso, sabe? E eu, como bióloga, gosto muito de fuçar as fórmulas, gosto muito de entender como que funcionam as coisas e gosto de trazer para vocês também, tá bom? Então, sejam todos bem-vindos aqui. E é muito simples, eu vou trazer hoje para vocês, pelo consumo da geleia real. Você já ouviu falar na geleia real? Minhas rainhas que estão no YouTube, vocês já fazem o consumo da geleia real? Pois é, olha aqui. Antes de tudo, deixa eu te apresentar como que essa geleia real, ela vem para as nossas mãos, tá? Até coloquei, ó, senta que lá vem história. Como que você tá aí nessa manhã de sábado? Tá no seu escritório? Você tá confortável? Tá numa posição legal para você poder fazer as suas anotações, para você poder alimentar a sua, como é que fala, sua bagagem de conhecimento? Isso é muito importante, tá? Ao longo desses anos eu venho aprendendo que conhecimento é poder. Então, vamos continuar aqui. O que é geleia real? Muitas pessoas já sabem o que é geleia real e outras ainda não. Então, eu estou aqui para dizer para vocês que é uma substância muito nutritiva, produzida pelas abelhas operárias para alimentar a abelha rainha. Olha só como que isso funciona. A geleia real, ela é de consistência gelatinosa ou pastosa,
tá? E a coloração dela é branca ou levemente amarelada. E o sabor tem um sabor ácido. Depois eu vou falar mais um pouquinho para vocês sobre isso. Então, eu coloquei aqui uma imagem. Essa imagem aqui, ela é uma imagem real, tá? E aqui nós temos o quê? Larvas. E em volta delas, o quê? Esse líquido que tem em volta delas é a geleia real. Então, olha só que coisa interessantíssima. Todas as larvas, elas são alimentadas com geleia real até o 3º dia de vida. E depois, como que acontece? Como que diferencia quem vai ser larva, quem vai ser rainha? Quem vai ser larva? Quem vai ser operária? Quem vai ser rainha? A partir do 4º dia, as larvas que serão operárias, elas passam a receber uma alimentação rica em pólen, não mais em geleia real. E a que continua recebendo a geleia real vai ser quem? A abelha rainha. Olha só que coisa interessante, a natureza é tão linda, não é? E nós podemos aprender tanto com ela. E as operárias, elas vivem dias. E a abelha rainha vive por anos. Então, por aí, você já pode ter uma noção do que está vindo aí. Isso eu já falei. A larva que continuará se alimentando de geleia real será a abelha rainha. Porém, uma curiosidade, tá? Tem algumas larvas que elas colocam assim para continuar recebendo a geleia real. Como que é determinado depois quem vai ser a rainha mesmo? Depois que elas se formam adultas, essas rainhas, elas brigam entre elas por força mesmo. E aí quem ganha passa a ser a rainha da colmeia. Bom, isso a gente não precisa fazer, né? Brigar. E uma colmeia muito bem administrada, ela pode produzir aproximadamente 500 gramas de geleia real. Ou seja, é algo bastante... tem que ter muita cautela, porque é algo que não é de produção de larga escala, entende? Não é uma fábrica de geleia real. Então, por ser extraído realmente da natureza, é algo que precisa ser muito valorizado, né? Então, vamos dar sequência aqui. Olha só, o tamanho e a morfologia. Morfologia é a forma do corpo, tá? Das abelhas. Então, nós temos a rainha, olha o tamanho da rainha, a operária e o zangão. A rainha e a operária, elas são geneticamente iguais, tá? Elas como se fossem gêmeas. E só que o que determina a morfologia da rainha ser diferente, ser essa imponência toda, é a geleia real. Então você já está aí pensando, né? Ah, meu Deus, onde que eu vou conseguir geleia real? Como que eu faço? Calma que eu já te mostro. E outra coisa, tem uma outra curiosidade aqui, eu sei que vocês gostam de curiosidades. O ferrão da operária, você já levou picada de abelha alguma vez na vida? Eu já levei algumas. E é interessante que, não sei se você já observou, mas depois que a abelha te pica, ela morre. Por que isso? Porque o ferrão da operária tem algumas protuberâncias, como se fossem uns mini espinhozinhos assim. E aí ela te pica, quando ela vai embora achando que vai poder ir embora, o ferrão fica ali, fica uma parte dela ali também. E aí ela morre. E a abelha rainha, ela não tem o ferrão com essas protuberâncias, ela pode picar várias vezes, ela pode, entende? Porque o ferrão, ele não enrosca, então ela é bem mais poderosa, tá? Mas, como tudo tem o mas, né? Mas o produto é perecível. Portanto, os produtores eles devem ter acesso imediato a um tipo de armazenamento refrigerado adequado. Então, vai entendendo, tá?
Extraiu a geleia real, certo? Já começa aí alguns riscos que eu vou mostrar para vocês depois. Então, aqui tem uma imagem dele extraindo a geleia real. Olha como que é minucioso, olha como que é um trabalho bastante delicado, né? E para você extrair 500 gramas de geleia real, você imagina o trabalho que é, né? O trabalho, o cuidado, a habilidade que tem que ter para conseguir extrair a geleia real. E aí tem-se uma substância semelhante a essa que eu coloquei aí. Não é leite condensado, tá? E o sabor da geleia real nessa forma, ela tem um sabor meio ceroso, assim, sabe? E você precisa manter refrigerado, tem que deixar na geladeira, senão ela estraga. Então, tem várias coisas que depois eu vou mostrar para vocês como fugir disso, certo? Então, vamos ao que interessa, né? Vamos saber por quê. Por que terei nutrição da realeza se eu consumir a geleia real? Gente, a lista é enorme, tá? Eu até disse, né, no outro treinamento que eu falei, gente, a geleia real, ela precisa de um treinamento só dela. Porque se ficar um dia falando dela é pouco. Eu não vou ficar um dia, podem ficar tranquilos, tá bom? Eu trouxe o néctar para vocês aqui. Então, a primeira propriedade que eu quero conversar sobre é a longevidade. Tem alguém aí que gostaria de viver mais? Viver por mais tempo? Pois é. Só pela história da abelha rainha e da abelha operária, vocês já sabem que ela traz a longevidade, né? Antioxidante. Vamos lá. Cicatrizante. Imunomoduladora. Nutritiva. Rejuvenescedora. Regeneradora. Controle glicêmico. Controle da pressão arterial. Saúde intestinal. E depois do que você verá nessa apresentação, você vai desejar nunca mais deixar de consumir geleia real na sua vida. Por que isso? Porque realmente é algo de muita potência, tá bom? Mas vale lembrar que não é medicamento, tá? Trata-se de produto natural. Essas propriedades que ela possui é porque ela possui componentes que são responsáveis por melhorar a nossa saúde em torno disso que eu vou falar agora, tá? Mas não é medicamento, então não podemos dizer que cura doença, que trata, que isso, que aquilo. Nós podemos sugerir o uso dela, tá bom? A primeira coisa que eu quero que vocês entendam, que é o início de tudo, é que existe um ácido na geleia real conhecido como 10-HDA. Eu não vou falar o nome porque o nome dele é grande mesmo, vocês vão achar que eu estou xingando vocês. E ele é muito potente porque ele pode promover a neurogênese. Nossa, já começa por aí. O que comanda o nosso corpo? Sistema central, sistema nervoso central. É dele que saem todas as ordens para tudo, tá? E por que que existe o sistema nervoso? Por que que acontece as ordens, os comandos para o nosso corpo reagir, responder a a todos os estímulos? Porque existe os neurônios. Você já ouviu falar dos neurônios, né? Os neurônios, eles são responsáveis pelas sinapses, que são o quê? As reações que acontecem para você reagir, tá? Vou falar bem simples, hoje eu não vou dar uma de professora de biologia aqui não, hoje eu vou falar bem simples com vocês. Então, essa formação de neurônios, ela acontece, né, bastante no início da nossa vida. Chega um tempo, ela começa a cessar
e os neurônios que nós temos começam a morrer, porque é uma célula também, tem vida, e tudo que tem vida um dia vai, né? Então, esse ácido da geleia real, ele promove a neurogênese, ou seja, a formação de neurônios. Então, você vai ter sempre um sistema nervoso renovado, um sistema nervoso reforçado, tá? Já começa por aí. Só por essa propriedade eu já diria para você, não deixa de tomar. E aí, tem mais. Lembra que eu disse da longevidade? Agora eu vou descrever cada propriedade para vocês. Por conter acetilcolina, um neurotransmissor muito potente, auxilia na memória. Tem alguém aí que está meio ruinzinho da memória? Sai da sala, vai para a cozinha, chega na cozinha, encosta na mesa e fala: poxa, o que eu vim fazer aqui mesmo? Olha para a geladeira, olha para... tinha que, né? Aquela memória de curto prazo e rápida, isso daí também pode ser melhorado. Auxilia na memória, na criatividade, no bom funcionamento cerebral, raciocínio rápido e também na contração muscular. E não é só isso, tem muito mais, tá? Então, eu coloquei aqui, ó, neurônio, outro neurônio, 2 neurônios, e entre os neurônios eles não se encostam, tá? Mas existe ali um campo energético entre os dois. E é nesse campo energético que acontece o quê? As sinapses, as reações. E a acetilcolina, ela funciona como uma chave, que ela vai lá e abre as portas para a formação de um novo impulso elétrico. Então, por exemplo, imagina aqui, você já bateu a cara numa porta transparente? Você foi entrar em algum lugar, e essa porta não tinha nenhum indicador e era um vidro, e você foi lá e tum! É mais ou menos isso que acontece quando essa acetilcolina está baixa e não acontece a sinapse. Aí, o que acontece? Falha, né? A mensagem não vai, você não consegue passar pela porta. E eles também não. Então, por exemplo, você tendo a acetilcolina, né, como essa chave, abre as portas para a formação do impulso elétrico. Todas as chaves têm uma fechadura, e cada fechadura tem... e a fechadura dos neurotransmissores chama-se receptor. Então, cada neurotransmissor tem um receptor, chave e fechadura. Tudo bem? Mas eu não vou entrar nisso agora também. Poder antioxidante. Eu já fiz um treinamento, tá gravado aí no canal, do poder antioxidante, para vocês entenderem o que é, mas eu trouxe para vocês também. Fala-se muito hoje sobre radicais livres. Eu acredito que você já ouviu falar. Radicais livres, o que são? Os radicais livres, eles são restinhos de moléculas de oxigênio que sobra de reações que acontecem a todo momento no nosso organismo. E é justamente isso que causa, por exemplo, o envelhecimento, doenças, e eu até citei no treinamento que a gente já nasce morrendo, né? Então, o radical livre imagina como se fosse esse bichinho aqui. E o objetivo dele é o quê? Atacar as nossas células. E aí, o que um antioxidante tem que fazer? Qual é a função do antioxidante nas nossas células? O que são antioxidantes? São substâncias capazes de atrasar ou inibir a ação dos radicais livres. E aí, o que acontece? Vem um escudo para proteger as nossas células. Então, a geleia real também tem componentes que são antioxidantes, ou seja, vai proteger as nossas células contra a ação desses radicais livres que só vêm para nos prejudicar, tá? Cicatrizante. Na geleia real existe um componente que conhecemos por glicina. Essa propriedade ela é importantíssima, principalmente para pacientes de quadros oncológicos.
pacientes que fazem tratamentos de quimioterapia, radioterapia, voltando a dizer que nossos produtos não são medicamentos, mas eles auxiliam bastante na nossa saúde, tá? E uma coisa muito importante que vale a pena dizer é que é assim, tratamentos, pacientes oncológicos, pacientes que estão tratando de câncer, muitas vezes eles não vêm a óbito pelo câncer. Muitas vezes o óbito do paciente é por não conseguir mais se alimentar, por causa das feridas que causa na boca e no tubo esofágico, no estômago, ou seja, é um tratamento muito agressivo, né? É algo que precisa combater uma massa de células que não estão funcionando. Só que os efeitos colaterais da quimio e da rádio, eles muitas vezes são muito severos. E na geleia real contém essa glicina, que ela é importantíssima para a cicatrização. Então, é algo que vai auxiliar muito também, tá? Imunomoduladora nutritiva. Possui componentes que melhoram os mecanismos de defesa do nosso organismo. Nós temos também a equipe de segurança, vamos colocar assim, no nosso corpo. Nós temos aquela equipe que responsável justamente por responder a todas as ameaças reais que tem para nós. Então, por exemplo, vírus, bactérias, fungos, todas essas ameaças que vêm para nós temos já as células específicas para combatê-los, né? E o que acontece? Na geleia real tem componentes que melhoram essa capacidade também e nutre a equipe de defesa, tá? Como, por exemplo, a vitamina A, olha aí de novo. Quem suplementa tem um aumento, melhora a função imune em casos de queimadura, traumas cirúrgicos e câncer, a vitamina A também é antioxidante, tá? E a deficiência dela é a diminuição da produção de leucócitos e do tipo T e B. Quem são esses? Esses são os agentes que eles agem corpo a corpo com com as ameaças reais, os vírus, as bactérias, são aqueles que vão de frente mesmo. O que você quer aqui? O que você está fazendo aqui? Entende? Esses são os linfócitos T e B, tá? E a vitamina C, já ouviu falar nela? Pois é, a vitamina C também é antioxidante. Eu volto a falar novamente daquela experiência da maçã. Se você pegar uma maçã, deixar ela cortada em cima da sua mesa, a hora que você voltar depois de um tempo lá, ela já está meio que murchinha e mudou de cor. O que aconteceu? Oxidou. Se você colocar um antioxidante nela, ela não vai oxidar, isso é óbvio. E vamos entender, por exemplo, qual seria um antioxidante legal. A laranja, por exemplo. Se você colocasse essa laranja, essa maçã embebida num suco de laranja, você vai ver que ela não vai ficar preta. Tá? Uma dica para quem quer fazer salada de fruta e não deixar a salada de fruta ficar escurinha. Põe suco de laranja ou põe suco de limão, que espreme, né, o limão ou a laranja ali em cima da fruta, que você vai ver que não vai. Ele vai retardar o processo de oxidação e a fruta vai ficar bonitinha do jeito que quando você cortou e colocou na salada de fruta, tá? Então, a vitamina C, ela é justamente isso, ela é um antioxidante e o principal papel é prevenir a ação dos radicais livres, tá? E ela também é capaz de estimular a produção dos linfócitos, auxiliando o organismo a reconhecer os agentes invasores, tá bom? Tem também o treinamento sobre a equipe de segurança, que é a Imunidade Forever. Vitamina E, que também tem papel semelhante junto com a vitamina C nessa questão de ser antioxidante. Então,
já tem aqui propriedades incríveis para você fazer uso dela, né? Da geleia real, mas eu vou continuar. Tem a propriedade rejuvenescedora. Quem não quer descobrir a fórmula da juventude eterna? Pois é. Na geleia real contém o ácido pantotênico, ou a vitamina B5. E, gente, essa vitamina, ela é muito pouco falada, porém, o que ela faz no nosso corpo, vocês não têm noção. Ela está presente em praticamente todas as reações. Tudo que nosso corpo precisa para responder bem, a vitamina B5 está presente. Ácido pantotênico, tá? Ou pantenol. Essa vitamina é poderosa. Olha só, ela é produzida pelo nosso organismo, sim, principalmente pela flora intestinal. Então, vale lembrar que precisamos ter uma boa alimentação para que nós tenhamos uma flora intestinal sadia, tá? E ela também pode ser encontrada nos alimentos e nas suplementações. E eu vou citar 3 propriedades dela. Ajuda a controlar os níveis de colesterol, o colesterol ruim, auxilia no controle da pressão arterial e está relacionada com processos de renovação da pele. Nossa, meu Deus. Só por isso já vale a pena também, né? E também contém a prolina, que estimula a síntese de produtos. Começa a fazer uso da geleia real, ela já sente a diferença na pele, na unha, no cabelo. E ela ela entende que o corpo dela está reagindo diferente e ela começa a ver outros benefícios e se apaixona cada vez mais também. Controle glicêmico. Nossa, até isso ela faz? Faz. Até isso ela faz. Ela auxilia no controle do açúcar do sangue, podendo ser uma forte aliada para pessoas que têm diabetes. Lembrando de novo que não se trata de medicamento, tá? Continue tomando o seu remédio, mas pode fazer o uso da geleia real. E por quê? Porque tem o triptofano, que estimula a secreção da insulina. Ah, eu já vi esse triptofano em algum canto. Quem será que lembra onde tem triptofano? O triptofano ele é um precursor da serotonina. Então, na aloe vera temos triptofano. Controle da pressão arterial por conter potássio, um mineral que ajuda a excretar o sódio e excesso de água de dentro das células para fora do nosso organismo, e também pela presença da acetilcolina, que é vasodilatadora. Diminuição dos sintomas da menopausa. Nossa, rainhas, olha só. Chega aquele momento que você sente aqueles calorões, o seu organismo não responde mais do jeito que você deseja. Pois é. Se você fizer, não estou dizendo que vai resolver a sua vida, mas eu estou dizendo que se você fizer o uso da geleia real, você com certeza vai sentir algumas diferenças nos quadros, né, do seu corpo, tá? Por quê? Porque tem a Royal Lactina, que é um componente muito importante e é devido a ela realmente que acontece a diferenciação da morfologia da abelha operária com a abelha rainha. Então, você vai imaginando aí a potência desse componente, né? Melhora a fibra capilar, gente, contém a biotina. Pessoas que fazem muitos procedimentos no cabelo, o que acontece? Vai acabando de dentro do cabelo a substância, né? Vamos colocar assim, o corpo do cabelo, tá? Cabelo não tem corpo, mas entenda que cada fio desse, ele é um composto. Tem uma massa por dentro, por mais fino que seja, mas tem, né? E a biotina, ela atende principalmente nessa questão, além de melhorar o quê?
além de melhorar a cutícula do cabelo. Nossa, cabelo tem cutícula? Tem. E se você fica com a cutícula aberta, o seu cabelo embaraça, ele dá nó, ele gruda um no outro assim, e para você desembaraçar isso, é um Deus nos acuda. Para você ter as cutículas fechadinhas, você precisa o quê? Da biotina no seu cabelo. Então, tem também a biotina presente na geleia real. Vocês já cansaram de ver os benefícios da geleia real? Eu falei que se eu ficar um dia falando dela ainda é pouco, mas eu disse que eu resumi para vocês, né? Promove boa saúde intestinal. Ela favorece a manutenção de bactérias boas, evitando assim a colonização por bactérias ruins. Como que acontece isso? Por exemplo, dentro do seu intestino, nós temos, dentro do nosso intestino, nós temos colônias de bactérias, tá? Então, temos as bactérias boas e tem as bactérias ruins. O que nós temos que evitar são as bactérias ruins, tá? E o desequilíbrio delas. Então, o que acontece? A geleia real, ela promove essa boa saúde intestinal. Ela tem a ação probiótica. Eu até não coloquei aqui, mas você pode anotar aí. Ela tem a ação probiótica. Ela atua mais ou menos como se fosse, vamos colocar assim, os lactobacilos do Yakult. Ou melhor, do leite fermentado. E aí? Ainda tem, ó, estimula a produção de serotonina por conter o triptofano, reduz depressão, estresse e ansiedade. Gente, vou falar para vocês. Durante esse momento que o mundo está passando, quadros de depressão e ansiedade e estresse é o que mais nós temos visto. Vou até brincar de novo. Pessoas que não conseguem dormir, pessoas que atacam a geladeira de madrugada. Tem alguém aí que faz isso? Isso tudo é ansiedade, isso tudo é baixa de serotonina, tá? Então, a pessoa que consome produtos que vão melhorar a produção de serotonina, acaba, consequentemente, tendo aí um controle, né, desse estresse, dessa ansiedade, dessa compulsão, tá? Porque isso nós chamamos de compulsão, né? E aí você não vai mais atacar a geladeira, né, porque você vai estar mais tranquilo. E outra também, a serotonina, ela também auxilia no bom sono. Então, se você tiver com a serotonina equilibrada no seu organismo, o seu sono vai ser de mais qualidade. E você dormindo, você não vai comer, né? Então, é melhor ir dormir de madrugada do que atacar a geladeira, que isso vai desequilibrar todo o seu organismo. Ele vai, poxa vida, por que você está colocando comida para eu fazer digestão na hora que era para eu estar o quê? Descansando. E aí você acaba desequilibrando tudo, troca o dia pela noite e tudo começa a andar meio desequilibrado e ruim, né? No nosso organismo. Então, nós temos que dormir na hora certa, estar acordadas na hora certa, né? E a serotonina, ela é responsável justamente por esse controle do seu humor, do sono, do estresse, da ansiedade. Então, ela atua, ela tem um papel assim muito importante no nosso organismo, tá? Auxilia em dores nas articulações, de novo, pelo ácido pantotênico, tá? Tem pesquisas e já estudos científicos que mostram, sim, que auxilia em dores nas articulações, tá bom? Por causa do ácido pantotênico. E aí, diz para mim, precisa de mais? É tudo no nosso corpo, mas tem mais. Ah, eu esqueci de colocar ainda, né? Melhora também, ela auxilia na fertilidade, na libido. Por quê? Por causa de tudo isso que eu citei antes. Porque se você tá com o corpo nutrido, você tá com os seus anticorpos em dia,
você está com a serotonina em alta, né? Fertilidade tem tudo a ver com isso. Fertilidade tem a ver com realeza, né? Então, a abelha rainha, a missão dela é realmente pôr ovos. A missão dela é realmente o quê? Multiplicação. Então, está relacionado diretamente com a fertilidade, melhora também a saúde dos aparelhos reprodutores. Então, fica mais essa aí para vocês. E qual a melhor forma de consumo? Lembra lá no início que eu falei para vocês? Falei, gente, tem muita perda, muita contaminação, tem que ter um trabalho muito cuidadoso, muito meticuloso? Pois é. A melhor forma de consumo da geleia real tem várias. Tem ela em pastosa, tem ela para você deixar na geladeira, mas a melhor forma é a forma liofilizada. Que é isso, Lu? É um processo de desidratação. É um método de conservação de alimentos por meio da desidratação. Eles usam muito isso em alimentos que têm muita água. Tá? Por que isso? Porque a água, se ela for mantida no produto, ela acaba também sendo meio de criação de micro-organismos e acaba contaminando o produto. Então, um meio que é o melhor que tem para você consumir é a forma liofilizada. E a água é retirada por sublimação, ou seja, ela não passa pelo estado líquido. Aqui já é aula de física, né? A liofilização, também denominada por outras nomenclaturas como criodesidratação ou criosecagem, por envolver processo com baixa pressão e temperatura. Ou seja, o alimento ele apresenta uma preservação dos componentes reais, né? Mantendo suas qualidades nutricionais, pois os nutrientes que não possuem resistência ao calor, como as proteínas, né? Assim como os micronutrientes sensíveis, eles ficam protegidos das reações enzimáticas, que as reações enzimáticas e oxidativas, lembra, né? Que levam às perdas nutricionais. E o risco de contaminação é quase inexistente. E onde que eu vou achar isso, Lu? Como assim? Agora você me deixou com vontade de usar geleia real. E aonde que eu vou achar isso? Desse jeito, dessa tecnologia assim. Forever Living é uma mãe para nós. Forever Living utiliza a mais alta tecnologia para desenvolver as fórmulas, para desenvolver os produtos que ela fabrica, né? Então, ela trouxe para nós esse presente. Isso é um presente, gente. A Forever Living trouxe a Royal Jelly, que é o quê? Tabletes de geleia real liofilizada. Gente, olha aqui que coisa mais prática do mundo. Você não precisa deixar na geladeira, você não corre o risco de contaminar, você não corre o risco de perder, não vai ter desperdício. Ela fica dentro desse potinho bonitinho aqui, né? É só você não deixar em lugar úmido para que não aconteça o quê? Para que não entre umidade e ela vai estufar e grudar tudo uma na outra e vai acabar perdendo as propriedades reais dela. Mas se você mantiver assim, em local seco, fresco, arejado, ela vai estar sempre assim. Tá? Você pega ela e faz isso. Se ela fizer esse barulhinho aqui, ela tá legal para o consumo. E olha só, como que eu tomo a Royal Jelly? Como, para que não, né? Para que eu não preciso falar mais. Mas como que eu tomo ela? A Royal Jelly você toma. Olha só, cada tablete desse tem 250 miligramas de geleia real, tá? Tem muita geleia real nesse tablete. Então, você pode ter certeza que foi feito e pensado com muito amor e carinho, assim como todos os produtos da linha Forever, né? O melhor horário para consumir a geleia real é pela manhã. Por que isso? Porque ela fornece para você um reforço de energia natural, porque ela tem adenosina difosfato, adenosina trifosfato, que são o quê? Componentes utilizados para fazer a respiração celular.
Então, você fica com uma energia, tá? Você não fica assim, pilhado, como se tivesse tomado algum energizante, não. Mas o seu corpo tem energia para realizar as atividades diárias, tá bom? O que você faz? Você coloca debaixo da língua e deixa derreter. No final dela, você vai sentir o real sabor, a geleia real, que é aquele sabor ácido, um leve sabor ácido, tá bom? Não contém nenhum tipo de conservante, tá bom? Essa Royal Jelly aqui, não tem. Ela tem aromatizante. Diabéticos podem consumir porque não tem adição de açúcar, tá bom? Só que as pessoas que são alérgicas à abelha, picada de abelha, pólen, mel ou derivados, não devem consumir a geleia real, tá bom? Por quê? Porque é um produto derivado da abelha. Então, se você tem alergia à picada de abelha, se você sofre com choque anafilático por reação alérgica, evita, tá bom? Eu tenho alergia a pólen, mas eu consumo a geleia real tranquilamente, mas tá? Não, se você tem, você fique livre para fazer o teste se você consegue ou não consumir, tá bom? Mas é melhor que não se faça isso. Tudo bem? E eu sempre trago uma frase pensada para vocês e eu trouxe aqui, ó, tenha a nutrição da realeza e viva uma vida nobre forever. Eu preparei tudo isso com muito carinho para vocês e eu estou muito feliz de estar compartilhando tudo isso e agradeço de coração todo o carinho, todo o retorno que eu tenho de todo mundo que agradece, mas eu é quem tenho que dizer muito obrigada. Obrigada, Net4. Prazer estar com vocês nessa manhã de sábado. Lindo final de semana. Um beijo, sucesso a todos.